Como já foi dito, você já pode ir abrindo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos concluir o capítulo 1 e o capítulo 2. Apesar da leitura um pouco longa, mas a gente vai compilar aqui os versículos e reduzir de uma forma que a gente não se torne enfadonho para os irmãos, mas sem deixar de tocar em pontos importantes. Por favor, quem encontrou 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 12, diga amém. Vamos assim ler a palavra do Senhor. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. E como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus, e com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. E por vos passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judeia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não e não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, e que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia e coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundante vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, mas para não sobrecarregar a vós todos. Basta tal está repreensão feita por muitos, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoá-los e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo, confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoastes alguma coisa também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Verso 12 do capítulo 2. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia.
E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifeste em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos bom cheiro de Cristo, não os que se salvem e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiros de vida para a vida. E essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, essa carta de Paulo, 2 Coríntios, ela não tem o peso teológico ou doutrinário da primeira carta, 1 Coríntios, o que torna um desafio para nós pregadores podermos aplicarmos e ensinarmos essa palavra. Mas ela traz alguns ensinamentos práticos interessantes. Talvez ela não tenha a doutrina de mais alto nível, como em Romanos e como 1 Coríntios. Porque do capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo faz mais defesa do seu apostolado, do seu ministério, diante dos irmãos ali de Coríntios, porque Paulo foi muito contestado ali, ele não foi muito aceito. Como eu costumo dizer, falaram até da sua aparência, para vocês verem o nível que era aquela igreja de Coríntio, e o quão difícil era aquela Coríntios. Quem acompanhou o estudo do 1 Coríntios sabe disso. E é interessante, irmãos, a gente tratar isso, porque a gente já tira uma primeira aplicação. A gente que prega costuma aplicar em tudo, né? Minha esposa hoje perguntou se eu enxergava umas letrinhas pequenas que eu estava estudando, e eu disse: enxergo sem problema nenhum. Pois prepare, viu? Daqui quando chegar aos 50 você não vai enxergar bem assim não. Eu digo: pela Bíblia eu vou enxergar muito bem até os 90. Ela disse: por quê? Como é isso? Como é que tu vai enxergar até os 90? Eu digo: João teve uma visão aos 90 anos, por que é que eu não posso enxergar nos 90? E isso, irmãos, é muito interessante, porque muita gente, até muitos pregadores, muitos teólogos, se prende muito à doutrina e esquece de pregar coisas práticas, simples do dia a dia, que envolve a igreja. Porque se a gente parar para os detalhes do texto que nós vamos ver e reler alguns, para fixar na nossa mente, a gente vai ver que Paulo vai tratar de coisas práticas e simples do dia a dia, e também não tão simples, mas que acontece no meio da igreja. E eu não sei porque muitos pregadores enfeitam muito, colocam num nível como se não fosse acessível para nós. Mas Jesus disse, deu graças a Deus, disse: Pai, essas coisas foram reveladas aos simples. Louvado seja Deus. E nós vamos ver isso, irmãos, nessa carta, nesses estudos, a simplicidade como Paulo vai tratar de coisas, digamos, comuns, que não é tão doutrinárias, que não é tão teológicas, que não possa nos dar algum entendimento. Nós vamos ver isso do versículo 12, irmãos, até o versículo 4 de 2 Coríntios. Paulo está explicando àqueles irmãos o motivo de não ter voltado a visitar aqueles irmãos de Coríntios. Quem esteve aqui e acompanhou o último capítulo de 1 Coríntios, o capítulo 16, Paulo reuniu as ofertas para levar aos irmãos de Jerusalém e visitar a igreja de Coríntios. E ele diz: olha, eu quero passar mais tempo com vocês, e na volta, quando eu voltar de Jerusalém, eu quero voltar e visitar vocês de novo. E essa era a missão de Paulo, a intenção de Paulo, de visitar aquela igreja, de passar mais tempo com aqueles irmãos, porque Paulo fundou aquela igreja, Paulo doutrinou aquela igreja, Paulo ensinou aquela igreja, e ele desejava ter com os irmãos de volta. Mas isso ainda não tinha acontecido. Paulo tinha visitado uma primeira vez, mas não tinha voltado. E Paulo soube que alguns irmãos estavam criticando por ele ainda não ter voltado àquela igreja. E ele vai dar, irmãos, uma explicação, uma satisfação, o porquê. E o motivo pelo qual Paulo ainda não tinha voltado e visto aqueles irmãos,
nós podemos ver isso no versículo 23, e por favor, com a sua Bíblia aberta agora, acompanhe comigo. Invoco, porém, a Deus, isso é do capítulo 1, invoco, porém, a Deus por testemunhas sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Coríntios. Esse é o primeiro motivo, porque Paulo não tinha voltado àqueles irmãos, porque a primeira vez que Paulo teve ali visitando aqueles irmãos, não foi muito assim prazeroso, porque Paulo viu muitos erros dentro da igreja de Coríntios. Paulo viu muitos problemas, havia partidarismo, havia confusão nos dons, havia muitos problemas a qual Paulo tinha encontrado ali naquela igreja, e qual Paulo tinha saído dali não muito satisfeito. Paulo não tinha saído ali muito feliz com o que tinha encontrado ali naquela igreja. E Paulo, para não ser duro com aqueles irmãos nessa volta, ele faz isso para poupar aqueles irmãos de ser mais duro, de ser mais severo com eles. Ele faz isso, esse é o primeiro motivo de Paulo dizer àqueles irmãos porque ainda não tinha voltado. O segundo motivo de Paulo não ter voltado ali, de ter encontrado aqueles irmãos, é que Paulo não quer que aquele momento seja um momento de tristeza. Afinal, Paulo amava aquela igreja. O texto que lemos diz que aqueles irmãos eram para a glória de Paulo e Paulo era para a glória deles. Tamanho foi a obra que Paulo ministrou ali na cidade de Coríntios. E Paulo não queria que fosse um momento triste, onde Paulo tivesse que estar corrigindo, mas irmãos, revejam isso, mas irmãos, façam aquilo outro. E Paulo não queria que esse fosse o momento, Paulo queria que fosse um momento de alegria. Paulo queria era se alegrar com aqueles irmãos, quem sabe até comer um peixe, pastor. Paulo queria fazer um momento prazeroso. Esse é o segundo motivo de Paulo não ter voltado e visitado aos irmãos de Coríntios. O terceiro motivo de Paulo não ter voltado e ter visitado aqueles irmãos era que Deus havia aberto uma porta de pregação em Troade, na cidade de Troade. E Paulo ali estava pregando o evangelho, porque havia pessoas ali, o qual era muito importante o evangelho ser pregado. E a gente, irmãos, consegue com isso tirar alguns ensinamentos práticos do dia a dia. O primeiro ensinamento, irmãos, é que Paulo vai e traz explicando, dando a satisfação. Isso já é um primeiro ensinamento. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós temos o costume de prometer algo e não cumprir. Às vezes nós temos o costume, além de prometer e não cumprir, de não dar uma satisfação, porque não cumprimos o que prometemos. Às vezes, irmãos, a gente recebe um convite e diz: irmão, passe lá em casa, vá lá em casa, vá me visitar. E a gente diz: eu vou lá, eu vou visitar. Esse dia eu passei por uma vergonha terrível. Um amigo meu, que já visitei lá com um grupo de homens, minha esposa e eu também já visitamos esse casal, ele disse: passa lá em casa, vai lá me visitar. E eu, em vez de dizer para ele: ô irmão, eu não sei quando vai dar, eu disse: eu vou. E ele disse na minha cara: tu vai nada. Porque nós temos esse costume de não sermos sinceros. Talvez você não seja como eu. E aí a gente acaba prometendo às vezes as coisas às pessoas e não cumprindo. Às vezes nós convidamos. Eu me lembro muito bem das vigílias que fazíamos, e nós convidávamos as pessoas: irmãos, tal dia, último sábado do mês, vai ter uma vigília em casa, apareça lá. E pasmem vocês, sabe os que não iam? Eram os que diziam amém. E eu digo: meu Deus, está errado isso. Porque amém, eu entendo, assim seja, assim vai ser. Mas amém, às vezes na nossa boca tem se tornado, quem sabe? Assim não seja, assim não será.
E percebe, irmãos, que Paulo ele explica a esses irmãos. Paulo poderia não ter dado uma satisfação àqueles irmãos do porquê não ter voltado para visitá-los. E às vezes, irmãos, quando a gente promete algo para alguém, além da gente não cumprir, a gente não dá uma satisfação. Esse é um primeiro ensinamento prático que a gente tira nesse texto. Porque veja, meus irmãos, do versículo 15 ao verso 18, por favor, leia comigo, ainda do capítulo 1. E com essa confiança eu quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça. E por vos passar a Macedônia, da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judeia. Deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou delibero isso segundo a carne, para que haja em mim o sim e não? Que Paulo estava dizendo àqueles irmãos: olha, se eu prometi a vocês que iria voltar e ia ter com vocês de novo, eu não estava sendo dúbio ou sendo duvidoso na minha fala. Eu tenho motivos, eu tive motivos, eu quis poupar vocês, eu quis fazer um momento de alegria, eu estava pregando o Evangelho. Paulo dá uma satisfação, uma explicação, irmãos. Que ensinamento prático maravilhoso. Percebe, irmãos, que o Evangelho de Cristo não é só doutrina, é prática, é convivência, é relacionamentos, é compromisso com a palavra que nós dizemos. Se prometermos, irmãos, algo para alguém, nós só podemos prometer se pudermos cumprir. E se por alguma razão justa, como nós vimos nessa de Paulo, devemos dar uma satisfação. Devemos dar uma explicação do porquê prometemos e não cumprimos. E Paulo vai dizer isso a esses irmãos: a minha palavra não é duvidosa, vocês têm que crer, assim como Deus é fiel, assim também é a minha palavra. Se eu digo, se eu prometi, é porque eu posso cumprir, eu vou fazer. Segundo ensinamento, irmãos, que nós entendemos, é que nós precisamos discernir, irmãos, o momento certo para resolver os problemas e administrar os conflitos. Verso 1 ao verso 4, do capítulo 2. Mas deliberei isto comigo mesmo. Veja que Paulo tomou essa decisão própria, de não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Eu escrevi isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós ter de que minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que entristeceis, mas para que conheceis o amor do que abundante vos tenho. Percebam, meus irmãos, que Paulo tinha amor por aquela igreja, e Paulo discerniu que aquele não era o momento, que aquele não era o momento de encontrar aqueles irmãos, aquele não era a hora. Paulo disse: eu cheguei a esse consenso comigo mesmo, não devo ir ter com vocês agora, porque essa não é a melhor hora, porque eu quero fazer disso um momento de alegria, eu quero ter com vocês um momento de prazer, não um momento de tristeza, para que vocês fiquem tristes comigo e eu triste com vocês. E às vezes, irmãos, nos nossos relacionamentos, às vezes nós queremos resolver as coisas no quente, às vezes nós não esperamos a melhor hora, o melhor momento, não discernimos o tempo. Se você estudou as cartas de Paulo, você vai ver, irmãos, que Paulo tem um temperamento forte. Paulo era crente, mas ele era temperamental. Paulo era crente, mas ele era sanguíneo. A Bíblia diz que ele perseguia os cristãos antes de se converter, como um touro indomado, como uma fera, para perseguir os cristãos. Mas só que agora, irmãos, ele era um touro domado por Jesus. E ele não agia mais como agia antes. Ele tinha domínio próprio e discernimento das coisas, esperando a melhor hora. Jesus, quando encontra ele no caminho de Damasco, Jesus derruba ele na faixa, mas na faixa da Bíblia, e diz: você agora vai ser dominado pelo meu Espírito Santo, você vai ter discernimento, Paulo, você não vai mais agir por ímpeto,
Você não vai mais agir por ânimo. A sua carne não vai mais ter domínio sobre você, mas o meu espírito vai agir sobre você. Aleluia. Paulo, ele tem essa capacidade de discernir isso. E às vezes, irmãos, às vezes nós não conseguimos discernir isso. Às vezes nós não temos essa maturidade, esse discernimento de esperar a melhor hora para tratar algo, os nossos relacionamentos. Às vezes nós agimos e falamos besteira porque estamos de cabeça quente, sem discernimento. E às vezes o que era para ser um momento de conciliação se torna um momento de constrangimento, porque é isso que Paulo diz. Olha, vai ser chato eu estar com vocês agora, eu ir ter com vocês agora. Essa não é a melhor hora, esse não é o melhor momento. Percebe, meus irmãos, as coisas práticas que tem aqui? Percebe como isso faz parte do nosso dia a dia? Percebe como Paulo tem esse discernimento? Sabe, irmãos, isso não quer dizer, que fique claro, isso não quer dizer que Paulo estava adiando um problema. Isso não quer dizer que Paulo não quisesse resolver aquele problema, porque Tito estava ali na frente daquela igreja, substituindo Silvano, Timóteo, e agora Tito estava ali. Isso não quer dizer isso. Mas Paulo, ele consegue, meus irmãos, ter esse discernimento de esperar a melhor hora e de esperar o melhor momento. Eu já falei sobre isso, preguei aqui na restauração de Pedro, de forma por inferência do texto, mas amparado pela Bíblia. Porque, irmãos, se igreja, irmãos, é isso, é relacionamentos. A gente não pode ser uma igreja de nome onde a gente não se envolva. E o que isso quer dizer, irmãos? Se a igreja é feita por eu e você, e vamos ter problemas. Quando eu falo igreja, eu me refiro no geral, partindo desse pressuposto. E aí, diante de conflitos que há, às vezes, dentro das igrejas, é preciso ter esse entendimento, como Paulo teve aqui dos irmãos de Coríntios. Amém, irmãos? E Paulo continua, do versículo 5 ao versículo 11, nós não vamos ler, como falei, nós vamos compilar os textos, mas Paulo agora ele vai tratar, irmãos, do perdão coletivo, ou seja, a igreja também, além do perdão individual, existe também, irmãos, o perdão coletivo da igreja. E Paulo vai tratar isso do versículo 5 ao versículo 11. Paulo, irmão, sofria oposição ali daquela igreja. Havia ali, como eu falei no início, de grupos. E havia aqueles ali que faziam uma forte oposição ao ministério de Paulo, ao apostolado de Paulo. E essa igreja, irmãos, havia ali disciplinado o irmão, havia ali repreendido o irmão. E aquele irmão ainda não estava sendo aceito por todos. A maioria já tinha perdoado aquele irmão, mas havia uma minoria ali que ali não tinha perdoado aquele irmão. E biblicamente, irmãos, existem 3 formas de disciplinação, de acordo com Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 17. A gente trata, irmãos, disciplinamento no particular. Quando o particular não resolve, a gente chama a liderança, ou de 1 ou 2 testemunhas. Quando isso ainda não resolver, a gente leva até a igreja. E quando também na igreja o irmão não quer ser retratado, o irmão não quer ser corrigido, não aceita a disciplina, a Bíblia é muito clara e taxativa, tem que tratar como um pagão. Mas só, irmãos, que esse irmão, aqui a que Paulo se refere, do versículo
5 ao versículo 11, que Paulo está tratando, esse irmão já tinha sido disciplinado pela igreja. Esse irmão já tinha sido corrigido pela igreja. E aquele irmão precisava ser perdoado. Aquele irmão precisava ser corrigido. Sabe, irmãos, e no meio cristão, existem dois extremos. Igrejas que não disciplinam de forma alguma. Pessoas que vivem dentro da igreja sem nenhum temor a Deus, vivendo como um pagão, e não são disciplinados. E há outro extremo também, dentro de algumas igrejas, que disciplina de forma excessiva, que disciplina até como uma disciplina perpétua. Disciplina, irmãos, de uma forma muito perigosa, que trazem dois riscos principais de acordo com o texto. Sabe qual é, irmãos? É de entristecer essa pessoa. Às vezes a pessoa foi disciplinada, a pessoa foi exortada, a pessoa se arrependeu, a pessoa quer uma restauração, a pessoa quer se reconciliar com a igreja, com os irmãos. E muitas igrejas colocam numa disciplina eterna, como se nunca aquele irmão pudesse ser perdoado. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Eu fico perguntando, essas igrejas que nem disciplina e que disciplina de forma perpétua, que Bíblia eles leem? Onde moram? O que comem? Como diz o Globo Repórter. Onde é as suas casas? Que Bíblia tem dentro de casa? Porque, irmãos, a gente escuta relatos de irmãos que foram disciplinados, e aí, irmão, foi restaurado, Deus restaurou, que Deus é Deus de restauração. E aí, irmãos, a pessoa vai sendo disciplinada, e quando chega em outra igreja, parece que ele sai carregando a sentença. Misericórdia, irmãos. A igreja é lugar de restauração, não só para os que chegam, mas para os que aqui estão também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, essas pessoas que são disciplinadas de forma perpétua, uma disciplina perpétua que não existe na Bíblia, ela corre o risco, irmãos, de ser uma pessoa que vai viver amargurada dentro da igreja. Pessoas que são disciplinadas de forma excessiva, vai causar nessa pessoa um entristecimento. Essa pessoa ela vai criando dentro de si uma justiça própria, sabe? Ela vai entendendo, mas rapaz, o que é que falta mais? Eu já chorei nos pés do Senhor, eu já pedi perdão ao Senhor, e a igreja não me recebe mais. Essa pessoa ela vai se entristecendo, irmãos, e vai morrendo. Muitas igrejas, irmãos, que disciplinam dessa forma, as pessoas estão morrendo dentro da igreja, dentro de suas respectivas igrejas, porque não concede, não acha que Deus restaura, aleluia, mas o meu Deus é o Deus de restauração. E essas pessoas vivem ali amarguradas, e aí, irmãos, eu fico pensando até, eu tenho algo comigo, porque eu entendo que não é comum e não é bíblico a gente estar mudando de igreja para igreja. Eu não vejo respaldo bíblico para isso. Porque lá nas cartas ao Apocalipse, Jesus, quando repreende os irmãos, quando repreende igrejas, e tem igrejas que estavam mais ou menos certas, tem igrejas que, apesar da perseguição, ainda guardavam a sua fé. As igrejas que, os irmãos que estavam errados em algumas igrejas, Jesus não mandava mudar de igreja. Antes Jesus mandava se arrepender. Então eu não vejo respaldo bíblico para isso. Mas às vezes as pessoas é forçada a sair. É por isso, louvado seja Deus, que nós abraçamos irmãos de outras igrejas. Louvado seja Deus.
aqui tem lugar para você, e você que vai ouvir, talvez, essa mensagem venha, meu irmão, que aqui é lugar de restauração. O Deus que pregamos é o Deus que restaura, que faz nova vida. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, está errado. Que Bíblia essas pessoas leem, porque vai ver irmãos sofrendo de forma perpétua. O segundo risco, irmãos, de não perdoar, o perdão coletivo, é porque isso, irmãos, vai dar ferramenta, vai dar poder a Satanás. Olha aí no versículo está no número 10 e 11. A quem perdoaste alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei. Veja que Paulo era uma pessoa que tinha ofendido a Paulo, e Paulo diz, olha, vocês perdoaram e eu também perdoei. E se eu tenho perdoado é por amor de vós, e fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Versículo 11 diz, para que não ignoramos os seus artes. Irmãos, raciocine comigo. Uma pessoa que está ali sentenciada disciplinamente, sem o perdão coletivo da igreja, o que é que essa pessoa é? Uma presa fácil para Satanás. Satanás vai entrar no coração dessa pessoa. E aí, irmãos, essa pessoa vai servir para a glória de Satanás. Vai falar mal da igreja, vai dizer que a igreja não tem amor, vai dizer que a igreja não perdoa, vai dizer que a igreja não é lugar de restauração. Tudo isso, irmão, vai fazer com que essa pessoa seja ferramenta de Satanás. Vai ser usada por Satanás para a glória de Satanás. E Paulo diz que não deve ser assim. Essa pessoa deve ser restaurada, e nós devemos conquistar esse irmão para a glória de Deus. E quando, irmãos, a gente consegue perdoar de maneira coletiva esse irmão, o nome do Senhor é glorificado. E aquela pessoa que seria perdida, ela é restaurada e entra definitivamente no reino de Deus. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, é isso que essas lições práticas devem fazer parte. Mas outro detalhe, irmãos, interessante, é que esse perdão, ele não pode ser apenas formal. Esse perdão, irmãos, não deve ser aquele perdão, tá bom, irmão, tá certo, você está perdoado, como muitos fazem, agora fica aqui nessa geladeira. Se você congelar, é problema seu. Você foi perdoado? Foi, tá certo, mesmo assim, né? Você foi perdoado? Foi, falando grosso, para já intimidar aquela pessoa a ficar já com medo de dizer qualquer coisa. Olha, você foi disciplinado, fica aqui, tá certo? Agora você não canta mais, ou você não ora mais, você não prega mais, fica aqui, tá certo? Você agora vai ficar aqui. Não é esse perdão não, irmãos. Mas deve ser, irmãos, o perdão, como diz Paulo, no amor fraternal. É aquele irmão que foi disciplinado, que agora se restaurou, ele deve ser abraçado, irmãos, e deve ser incluído no nosso seio novamente, dizer, meu irmão, venha cá, meu irmão, vamos participar, meu irmão, vamos ali uma visita, meu irmão, vamos ali um churrasco, né, pastor Hélio? Venha cá, meu irmão, chega aqui, venha fazer parte conosco, seja aqui abraçado. Essa pessoa tem que se sentir amada, essa pessoa tem que se sentir incluída. Isso é o perdão coletivo, irmãos. A pessoa não pode se sentir perdoada de maneira formal. Aquela pessoa tem que sentir dentro do seu coração e dizer no seu coração, Senhor, obrigado, porque eu alcancei o teu perdão e alcancei o perdão dos irmãos e da igreja. É isso que Paulo vai tratar de forma, irmãos, que acontece no meio das igrejas. Mas concluindo, indo para a parte final, para fazer como prometi, não cansar os irmãos, do versículo 12, irmãos, ao versículo 17, nós vamos ver as marcas de um legítimo pregador do Evangelho, do ministro de Cristo. Lembremos, partimos do pressuposto que Paulo vai passar até o capítulo 5, e ele passou em alguns momentos toda a carta de 1 Coríntios, tendo que defender o seu ministério, fazer defesa do seu ministério. Paulo, ele perdeu um tempo até precioso, de trazer mais ensinamentos para a igreja, mas não pôde, porque ele tinha que defender o seu ministério.
ele tinha que defender o seu apostolado. E aqui, irmãos, nós encontramos 3 marcas de um verdadeiro ministro do Evangelho. A primeira que nós encontramos é que um ministro verdadeiro do Evangelho, ele se importa com a igreja, ele se importa com o rebanho, versículo 13, do capítulo 2. Eu não tive descanso no meu espírito, veja, o cuidado de Paulo e o amor de Paulo para com aquela igreja e para com aqueles irmãos. Ele diz, eu não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo um deles, parti para a Macedônia. Sabe por quê, irmãos? Porque Tito estava ali na igreja de Coríntios, e Paulo queria saber ali de Tito, como era que os irmãos de Corinto tinham recebido a carta. Paulo estava ansioso, querendo saber, olha, eles se corrigiram, eles melhoraram, como é que eles estão, Tito? Me fale. Apesar dele estar ali, irmãos, pregando o evangelho na cidade de Trode, mas Paulo não tinha paz no seu espírito, porque Paulo estava ansioso que Tito voltasse, porque Tito foi o mensageiro dessa carta aos irmãos de Corinto, e Paulo estava ansioso. Olha, Tito, me diga como é que estão os irmãos, me diga, eu estou ansioso, eu quero saber. Sabe, irmãos, essa é uma característica de um ministro de Cristo, e Paulo vai mostrar isso àqueles irmãos, porque vocês têm líderes aí que não se importam com vocês. E Paulo diz, olha, eu não tenho paz no meu espírito, porque eu não encontrei Tito ainda. E Paulo queria saber notícias. Essa é uma primeira evidência de um ministro de Cristo. Ele tem cuidado, ele quer saber, ele procura pelas ovelhas, ele liga para as ovelhas, ele se importa com as ovelhas. Segunda marca de um verdadeiro ministro de Cristo é que o ministro de Cristo, ele se manifesta o perfume de Cristo. Olha aí o versículo de número 15. Porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo, dos que se salvam e dos que se perdem. Percebe, irmãos, que um verdadeiro ministro de Cristo, ele exala o perfume de Cristo. Ele fala de Cristo, você sente o perfume de Cristo. E Paulo, de forma indireta, dizia àqueles irmãos, olha, vocês percebem isso? Nos líderes aí de Coríntios, o que é que vocês sentem? Terceira marca de um ministro de Cristo é que o ministro de Cristo, ele não mercadeja a palavra de Deus. Versículo 17 do capítulo 2. Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Veja, irmãos, Paulo dizia àqueles irmãos, olha, vocês querem saber como é o ministro de Cristo? Vocês querem saber se meu apostolado, se eu sou o enviado de Cristo? Vocês querem saber realmente isso? Então, se vocês querem saber realmente isso, veja se ele tem essas marcas. Veja se ele exala o perfume de Cristo. Veja se eles têm esse cuidado com vocês. Veja se eles pregam o evangelho por amor ou se eles pregam o evangelho por interesse. Sabe, irmão, muitas pessoas são enganadas hoje, nos nossos dias, porque não conseguem perceber isso. Esses dias circulou nas redes sociais um vulgo pastor e uma vulga missionária vendendo um balão de R$500 com sopro, ungida, de misericórdia, além de pegar a Covid, visto vem com tanta bactéria, misericórdia. E eu fico imaginando que ainda tem pessoas que ainda caem numa blasfêmia dessa. Pessoas que não são capazes de discernir o discípulo de Cristo. Sabe, irmãos, eu fico maravilhado, e já concluindo, de fato, essa particularidade, irmão, do Evangelho, esses ensinamentos práticos do nosso dia a dia, e que muitos pregadores, como diz no popular, enfeitam o pavão só para ele ficar misterioso, mas não tem mistério nenhum. Tem doutrina sofisticada? Tem. Difícil de entendimento? Tem. Em alguns casos, porque alguns dificultam. Mas o Evangelho de Jesus é simples, meus irmãos. E Paulo mostra isso àqueles irmãos de maneira simples. Coisas que se passavam ali no dia a dia da igreja. Coisas do dia a dia.
reforçando aqueles irmãos que nós devemos ter compromisso com aquilo que falamos, dizendo àqueles irmãos que nós devemos discernir melhor os momentos de nós resolvermos os nossos conflitos, perdoar não individualmente, mas também de forma coletiva, não favorecer as estratégias do diabo, mas ter discernimento e amor e pregar o Evangelho para perdoar e salvar vidas, como também, irmãos, conhecer de forma prática um verdadeiro ministro do Evangelho. Paulo ensina isso de forma bem prática, bem simples, para aqueles que acham que o Evangelho é bicho de 7 cabeças, e teologia é bicho de 7 cabeças, que ninguém pode alcançar e que ninguém pode entender. Mas o Evangelho de Jesus, além de ser doutrina e teológico, ele é prático, e ele precisa ser aplicado no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando a gente aprende com